Então, pessoal, muito boa noite. Fico feliz com a presença de vocês aqui e também quem vai assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Fátima Oliveira. Meu nome pagão é Panam Morrigu Enódia. Eu sou uma das sacerdotisas aqui do Coven de Wicca de tradição diânica, do município de Paulo Afonso, Bahia, aqui no extremo norte da Bahia. Eu e a Natasha descobrimos que somos vizinhas, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu fiz o convite a ela para vir conversar com a gente um pouco sobre o culto de Hecate. E é isso, eu sou arqueóloga de formação, conheci a Wicca com 12 anos de idade, mas só do ano passado para cá que eu comecei a me aproximar do culto a Hecate, da bruxaria hecatina. Então, apesar de eu ser um pouco antiga na Wicca, em termos de bruxaria hecatina, eu estou engatinhando ainda. Então, por conta desse meu interesse, e também não só do meu, mas também do interesse de outras irmãs do Coven, né, daqui de Paulo Afonso, em relação à bruxaria hecatina, né, essa aproximação, essa atração, né, que a gente sente pela deusa, eu decidi convidar a Natasha para vir conversar um pouco com a gente sobre isso, porque ela elevou, né, a fé dela para o nível acadêmico, que eu acho sensacional. Então, ela trabalha com isso no ambiente científico acadêmico, né? Ela é graduanda do curso de licenciatura em História e é a área de pesquisa dela. Então, eu acho que ela é uma autoridade para conversar com isso sobre a gente. Então, por isso que eu fiz esse convite. Então, Natasha, seja muito bem-vinda. E eu estou louca para ouvir você falando sobre. Obrigada, irmã. Então, gente, boa noite a todos, né? Como diriam os turcos, Zigdilar, né? Eu sou Natasha Nakita, né? Tem muita gente aí da comunidade que eu tô vendo aqui, já nos comentários, que me conhece, né? Eu sou sacerdotisa de Hecate há mais ou menos uns 3 anos. E como a Panam falou, né, eu sou graduanda, né, do curso de licenciatura em História, já finalizando, né, vou estar apresentando, defendendo aí o meu TCC agora, em agosto. E aí Hecate é um dos meus objetos de pesquisa, né? E aí, além disso, eu traço, né, como pesquisadora da ciência das religiões, né, um recorte do culto hecatino dentro do contexto brasileiro. Então, eu estou analisando como é que esse culto ele funciona aqui nos trópicos, né? Aqui no Brasil. Na minha pesquisa, eu vou apresentar o perfil do devoto brasileiro, né? Eu vou mostrar em quais cidades, né, tá acontecendo aí a emergência da tradição hecatina, né? Que hoje eu já não chamo só de culto, eu chamo de tradição, né? E aí eu vou tentar estabelecer, né, defender a tese de que essa tradição hecatina, ela vai ser um MMR, que é um novo movimento religioso no campo religioso brasileiro, né? E, além disso, eu também faço parte do Covenant of Hecate, que é uma grande comunidade internacional, né? Não é um coven, tá, gente? É uma comunidade internacional de devotos de Hecate, né? Que aí trocam experiências sobre a deusa, trocam também estudos, né, vivências e estudos relacionadas a Hecate com o conceito aí de alma cósmica do mundo, tá? Relacionados principalmente a esse conceito, né? Dessa grande mãe universal que é Hecate. E aí, como eu já falei, pesquisadora, né? Apaixonada aí pela historiografia, né? E aí eu decidi fazer essa união, né? Que é a junção entre o meu culto, a Hecate, né? E a academia. E é isso. Então, Natasha, eu anotei aqui várias perguntas para te fazer, só que eu acho que seria melhor, assim, por uma questão de ordem, você trazer o teu conteúdo primeiro, porque de repente pode ser que as perguntas que eu tenho aqui sejam respondidas ao longo do conteúdo, né, que você vai apresentar. Mas, de qualquer forma, o título da nossa live é Hecate de Lagna, da Antiguidade aos Dias Atuais, né? Então, o que você tem para falar sobre isso?
E, se possível, na primeira pergunta, eu não conhecia essa sigla NMR, Novo Movimento Religioso. Depois, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço, para tirar minha dúvida. Certo. Então, assim, eu preparei um roteirinho, assim, básico, né? Que a gente vai estabelecer 2 pontos principais nessa discussão de hoje, que é, primeiro, quem é Hecate, né? Tem muita gente que está chegando aqui, está aterrissando aqui de paraquedas, porque tem curiosidade de tanto me ouvir falar, ou ouvir falar você, né? Você falando de Hecate, e tem essa curiosidade aí de falar, de pensar, quem é? Quem é essa tal dessa Hecate, né? Eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer. E o segundo ponto é quem é a Hecate de Lagna, né? Que é, ao mesmo tempo, a mesma Hecate do entendimento contemporâneo e, ao mesmo tempo, diferente. E, ao mesmo tempo, as duas se unem uma à outra, né? Se complementando, né? Eu acho que são, assim, esses 2 pontos principais que a gente precisa abordar nesse início. Mas, antes de tudo, eu queria estabelecer uma prática que eu tenho, assim, eu estou ouvindo microfonia aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Então, né? Pronto, acho que parou. Então, uma prática que eu sempre tenho, sempre antes de falar sobre Hecate, sempre antes de fazer, né, as minhas práticas ritualísticas, devocionais, eu sempre recito o hino órfico a ela, né? É uma prática muito comum e eu observei diante das pesquisas que também é uma prática dos hecatinos brasileiros, né? A maioria em si chega até Hecate através das orações, né? Nem todos fazem parte ali daquelas ritualísticas, né? Geralmente eles estão mais próximos da deusa através das orações. Eu estou ouvindo muita microfonia aqui. E eu não sei onde é que não sei onde é que desliga o microfone. Você está com fone de ouvido? Com fone de ouvido. Pode ser isso, né? Mas aí eu tenho medo de tirar e vocês não me ouvirem. Experimenta tirar. O pessoal está Deixa dizendo eu que o tirar som pra ver. para mim tá tranquilo, mas vê se melhora. Pronto. Eu tô te ouvindo. Pessoal, melhorou agora? Ela tirou o fone. Fala alguma coisa, Natasha, para eles Vocês estão me ouvirem. ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Melhorou. Elvia falou que melhorou. Então eu acho que foi o fone que não ajuda, né? Fone de R$ 20, assim, né? Tipo assim. Fabrício disse que tá conseguindo ouvir também. Até chegar mais próximo, tá, gente? Vocês vão ver mais a parte da minha boca, né? Mas admire aí meu batom vermelho para ficar melhor, né? Para vocês ouvirem. Então, vou iniciar minha fala, né, com uma prática devocional como sacerdotisa, né? Que eu sempre tenho antes de falar sobre Hecate, né? E relacionada a esse conceito dos hecatinos brasileiros, eles se dirigirem a essa divindade geralmente por meio das orações. Então, é uma forma de homenagear ela, né? Eu vou recitar o hino do Hecate antigo, tá? Não reparem aí a minha pronúncia, né? Porque eu sou lagoana nordestina, né? E aí, eu não sou grega, né? Então, a gente vai falando aí de acordo com o nosso entendimento. Então, vamos lá para a gente iniciar, tá? É muito lindo esse hino, né? Todo mundo preste atenção aí, tente aí, né, mentalizar coisas positivas para essa live de hoje. Vamos lá. Enotienoclisdon, Triodite, Irane, Uranie, Kitoniate Kaenalie Crocopelon, Tiabitie, Kisukais, Nekio, Metabakio Vursan, Perseia, Figuremo, Agalomenebuese, Nilterrie, Selectite, Amamo Keton Basileia, Firovron, Astrodon, Romaneido Enrossan, Travobobo, Pontos Cosmo, Pananassa, Enrimone, Milte, Urotropos,
ores poite, lesomenes escure teletai, susiese parenai, volculae, meneu senoe, tecare, otetio moi. Então, gente, esse hino, né, ele vai chamar Hecate, né, os hinos órficos, eles são hinos de invocação, e ele vai chamar Hecate através dos epítetos dela, né? Então, ela também está presente aqui nessa live hoje. Seja bem-vindo, né? Então, vamos lá, gente. Esse primeiro ponto... Não, antes de falar dos dois pontos, eu vou só responder a pergunta da Panam sobre os MMRs, né? MMR vai ser uma sigla aí para novos movimentos religiosos, né? Esses movimentos religiosos, eles vão ser oriundos aí do processo que a Europa passou, né? Que o mundo ocidental inteiro passou de secularização, né? Que começou ali no Iluminismo, e aí no Renascimento se intensificou, né? E com os movimentos sociais ele foi aumentando também. Com a industrialização, né, ele se fortaleceu, e é basicamente a separação ali da religião e da vida social. Tá? É um processo no qual a religião que comandava ali o social nesses períodos que eu fui falando, né, ela perdeu a sua influência, né, na vida das pessoas. E aí houve esse movimento de secularização. E aí, com esse movimento, se abriu, né, um novo leque, né, um novo modo de pensar a vida, um novo pluralismo, né? E esse pluralismo, ele se estendeu para vários campos da sociedade, inclusive o campo religioso, né? E esse campo religioso, né, esse pluralismo religioso, ele abriu portas aí, né, para os MMRs, que foram os novos movimentos religiosos. É como se o indivíduo ele passasse ali a viver a religião de uma nova forma, né? É como se tivesse um reavivamento da religião, né? E aí ele passou a viver isso de forma mais individualizada, né? Isso vai acontecer muito ênfase na pós-modernidade. Meu trabalho vem abordando um pouquinho disso. E aí, onde é que está a tradição hecatina no meio disso tudo, né? Esses MMRs, eles vão dar aí vida, né, a os movimentos da nova era, né? Os movimentos New Ages, né? E aí, quem vem, né, oriundo dessa galera toda, vai ser o neopaganismo, vai ser a gnose, vai ser novos movimentos xamânicos, druidas, né? Vai vir também com força os Rosa-Cruzes, né? Vai vir também com mais efervescência a maçonaria, né? E vários outros vão vindo aí desse MMR. E aí, dois campos vão se destacar, que é o circuito neoesotérico, que a gente chama, né, dos movimentos esotéricos, do qual o neopaganismo faz parte, e a Wicca também, e aí a tradição hecatina entra dentro da Wicca, ela é uma ramificação aí da Wicca, né, como vai ter várias tradições, que inclusive é a diânica, que faz parte, né, foi a primeira que foi estabelecida aqui no Brasil, e aí várias outras tradições surgindo, né, através desses MMRs. E aí o outro circuito que vai se destacar nesse meio vai ser o circuito neopentecostal, né? E aí vai vir muito do fundamentalismo religioso, tanto que se a gente parar assim para analisar o nosso meio, né, a nossa cidade, o nosso bairro, inclusive, em qualquer esquina você vai encontrar uma igreja evangélica, né? Então, é um movimento que teve um boom muito grande, né? E assim, aqui no Brasil, né, esses dois grupos aí se destacaram muito, né? Então a gente nomeia, né, esses movimentos, né, que fazem parte aí desses grupos como MMR, novos movimentos religiosos. Legal, interessante. Obrigada pela explicação. E deixa eu falar do esquecendo. E no caso, acho que eu já falei, né? O meu trabalho, ele se volta a isso, a atestar que a tradição hecatina, ela vai ser, sim, um novo movimento religioso no campo brasileiro, né? A gente está aí trabalhando para isso. Então, vai, como você falou, vai muito além de um culto isolado, né? Podem
fazendo pergunta, gente. Você me ouviu, Natasha? Tô ouvindo sim. Vai além de um culto isolado, né? Isso, isso. Pessoal aqui falando que é muito importante tudo isso, é verdade. Acho que ninguém tem nenhuma pergunta não mais, né? Não te ouvi, veio baixo a tua fala. Eu posso continuar? Alguém tem mais alguma pergunta? O Cris está falando aqui que é muito importante tudo isso, né? Conquistar esse espaço, realmente, né? É um levante, assim, parece que é uma onda, né? Que vem cada vez mais crescendo esse interesse pela divindade. Assim, sem falar que é diferente, né? Há possivelmente 20 anos atrás, 30 anos atrás, os nossos pais estavam acostumados ao quê? A vivenciar a religião dentro de uma igreja, né? Dentro de uma tradição, né? Religiosa antiga. E aí a gente já vem quebrando esse padrão, né? A gente vem aproveitando dessa liberdade religiosa para poder vivenciar outras formas de religião, né? De religiosidade. Então, eu vou continuar aqui, tá? Às vezes eu não escuto, eu estou vendo que está cortando aqui, mas aí eu vou iniciar, tá? Falando os dois pontos para a gente começar as discussões aqui. E, Pana, eu quero que se tiver alguma coisa para acrescentar, você pode falar, pode, certo, me chamar aqui para você falar também um pouquinho. Beleza. Para eu não ficar sem monólogo, né, aqui, né? Vamos lá. Né? Vamos lá. E, bom, voltando aqui, tá? Sobre os dois pontos, né? Que a gente vai falar sobre essa noite. O primeiro ponto é quem é Hecate, né? Essa divindade aí que todo mundo fala tanto. Quando chega o mês de agosto, então, é curso de Hecate para lá, é Hecate para cá, é aquela deusa que todo mundo sabe, a deusa pop do momento, né? Todo mundo quer conhecer, quer abraçar, né? E assim, quando a gente vai pesquisar sobre isso, no Google, por exemplo, você dá um Google aí, você vai ver que Hecate vai ser apresentada dessa forma. É uma divindade ligada à magia, à bruxaria, deusa do submundo, ligada aos mortos e barararará, né? A pessoa já para assim e já diz, socorro, e agora? Não, a minha vela aqui, só é falar nela que a minha vela, ó, fica louca. É incrível. E assim, é, falando um pouco da minha experiência, e eu sei que a Panam também passou por isso, né? Quando eu adentrei a Wicca, tá? Eu fui iniciada na Wicca, tá, gente? Há 14 anos atrás, ou 15 anos atrás. Eu sei que tem 14 anos. Eu tenho 37 e vão fazendo as contas, né? Eu aprendi, né, a trabalhar aí com divindades. Quando eu via falar sobre Hecate, eu ficava, ai, e agora? Não, não quero, não quero, não quero, não quero. Era ela lá e eu cá, né? Com todo o respeito do mundo, mas eu não queria esse negócio para mim, não. Né? Que todo mundo tem. Você tem, né? E aí, isso vai ser atribuído ao quê, né? Como é que Hecate é entendida na Wicca, né? Hecate, ela vai ser entendida como a deusa tríplice, né? Uma das faces da deusa tríplice, né? Geralmente, ela vai ser atribuída à deusa anciã, mas em alguns estudos eu percebi que ela também era atribuída a Dom Tiamat, né? E assim, eu vou falar que isso está errado. Tem muita gente que chega para mim e fala: olha, o que é que você acha de eu pegar uma estátua de deusa tríplice e botar e adorar ela? Eu vou dizer: você vai fazer o que o seu coração mandar, né? A sua intuição mandar. Porque quem sou eu para dizer que está errado ou deixa de estar, né? Mas eu acredito que houve aí um erro, eu não gosto de falar erro, mas na hora de fazer a interpretação dessa divindade, né? Nesse período aí, moderno que o surgiu, que a Wicca surgiu, as pessoas perceberam aí que Hecate ela tinha três faces, né? Lindas três faces. Lá no período clássico, ela entrou em conexão ali com outras divindades e acabou virando triform, né? Três formas. E aí, quando chegou a deusa da Wicca,
ela também não tem três faces, né? Virgem, mãe, anciã. Só que aí é diferente porque três faces de Hecate, elas não estão ligadas à idade, né? Elas vão estar ligadas aos epítetos dela, né? Isso está muito além de se é mãe, se é virgem, se é anciã, né? Já a deusa da Wicca, a deusa Tríplice, né? Ela vai ter essa ligação aí com as idades da mulher, né? A virgem, a mãe e a anciã. Então, eu acredito que na hora de fazer essa união simbólica dessas divindades, né, as pessoas acabaram se atrapalhando de certa forma, e também a questão de tradução, minha gente. Tradução é horrível. Eu vivo traduzindo texto turco, vivo traduzindo texto em inglês para estudar, e quando a tradução vem totalmente diferente. Você olha assim e diz, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Então, é muito complicado. Então, quando alguém chega para mim e diz, olha, Hecate é a deusa tríplice, eu vou dizer que não é. Mas se a pessoa chega a dizer, eu posso cultuar ela como se fosse, eu vou dizer, você pode. Você pode. Se você está sentindo dentro de você que você pode, então você pode. Agora que é importante saber a diferença das duas. Você entender por que elas ficaram tão conectadas aí, tão semelhantes. Entender os processos históricos e os períodos históricos, né? Que houve aí essa conexão entre elas, né? E aí, falando tudo isso, quando a gente vai lá no Google, a gente vê, né, essa interpretação aí de Hecate, que é uma interpretação que ela não vem do nada. Ela vai ser aí solidificada, tá, no período helenístico, tá, na Atenas do século V antes da Era Comum, quando a Hecate ela vai se envolver aí com o pessoal tabuetas de medição, ela vai fazer conexões com a trívia romana, vai fazer conexão com a Inódia, tá? A linda Inódia, deusa das estradas, né? E, tipo, vai estar em tudo que for de feitiço de maldição, ela vai estar presente. O catadesmoi, né? Que é uma prática de maldição. E aí, quando ela se envolve na farmaqueia, ou ali, de mexer com plantas de venenos, que ela é atribuída à Medeia, né? Aí é que a coisa piora de figura, né? E aí ela vai virar mesmo essa divindade aí das trevas, né? Bem punk, né? E isso vai atravessar do período helenístico, vai se solidificar no medievo, né? No período da Santa Inquisição, que são bruxas, né? Eu percebi no meu trabalho, quando eu chego nesse período aí da perseguição das bruxas, eu trabalho muito com o Ginsburg, né? E aí, no livro dele, não é o que ele fala do Sabrão, mas é o que ele fala dos Benandantes, né? Esqueci o nome do livro agora, né? Da luta entre os feiticeiros do mal e do bem. E aí, no capítulo 2, que se chama Procissão Noturna, Andarilhos do Bem, o nome do livro. Perfeito esse livro. Todo bruxo tem que ler, viu? Todo pagão tem que ler, né? Carlos Ginsburg, historiador aí, que trouxe muitas contribuições aí. E aí, quando chega no capítulo 2, e ele vai falar das procissões noturnas, né? Que é um contexto muito presente aí, nesse período que ele estuda, né? Que é o período da Inquisição ali, do mesmo pessoal e colocando lá nos tribunais, né? Essa análise que ele vai fazer através de documentos, tá? Que ele tem acesso e esses documentos vai conter ali o depoimento das pessoas que eram presas. Então, é incrível. E nesse segundo capítulo, que ele fala das procissões noturnas, tá? Quem é que aparece? Hecate, Diana Hecate, né? E aí ele vem falando que divindades antigas, né? Principalmente femininas, e fala muito bem das duas divindades, que estão, inclusive, juntas, conectadas. Não é só Diana ou Hecate, é Diana Hecate. Eu acho que é a página 65, e vai estar no meu trabalho, viu? Quem tiver curiosidade, né? E só um adendo aqui, o meu trabalho, depois que for defendido, ele vai ser disponibilizado para toda a comunidade catina brasileira, tá? De grátis, né? Muito bom. Porque é um trabalho de devoção, né? E que já vai fazer um ano a pesquisa, né? E eu não fiz nada sozinha, não. Primeiro, o ECA que me ajudou, e segundo, eu tive ajuda de muita gente que faz parte dessa comunidade. Então, o de devoção para com o ECA e para com a comunidade também.
né? Você vai transformar num livro, né, Natasha? Eu não sei. Aí só ela que sabe. Só Joguei, viu? Joguei pro universo. é traumatizada com esse negócio de livro, né? Mas deixa ela trabalhar. Mas vamos lá. E aí ela vai aí no medievo, ainda com essa forma, né? Com esse requício aí do período helenístico. E aí ela vai para a modernidade. Quando ela chega na modernidade, quem é que fala com ela? O Giordano Bruno, né? E quem? O Shakespeare. E aí como é que ele né? Ele vai simplesmente em Macbeth, né? Aí vai consolidar ali no imaginário toda aquela figura de tia rainha das bruxas mesmo, ligada à poção, ligada a Vênus, ligada à Lua, e a galera vai ficar, né, pensando nessa época amedrontadora, né? Aí a gente sai do medievo, a gente vai aí para continuam ainda com esses elementos, né, associados à treva, e ela só vai passar, né, a ser entendida de outra forma na pós-modernidade. Mas aí eu também não vou falar da Equity aqui, porque senão eu vou falar a noite inteira, né, e eu não vou chegar onde eu quero, né. Mas aí, então, eu quero mais. Quando ela chega na pós-modernidade, que é um sociólogo, filósofo, para descrever esse sociedade aí do século XX, né? Momento aí da modernidade, mas é um profundamente modernidade. Ela vai ter essa Natasha, Oi. desculpa te cortar, é que o som tá ficando baixo, acho que você tem que aproximar mais um pouco. Vou aproximar mais, vamos lá. Voltando Agora aí. Aí quando ela chega nesse período aí pós-moderno, né? Em meados aí de 1945, o Robert Graves, né, lança aí o The Good, que é a deusa branca, que vai influenciar também posteriormente e tal, e ele vai reparar a figura de Hecate, ele vai associar ela a essa deusa branca, né? Ele vai dizer, olha, ela não é só isso que essa galera vem falando há muito tempo, ela também tem as suas qualidades celestiais, né? E aí é que está sendo entendida de outra forma, né? Uma forma que vai complementar a forma atribuída ao submundo, né? Ao negro, às trevas, mas também ela vai ser entendida como uma deusa universal, né? Uma deusa branda, né? Graças a essa mudança. Quando chega aí na contemporaneidade, que é a nossa época, né? Esse entendimento vem um pouquinho meio que misturado, né? As pessoas ainda capingam um pouquinho, né, nesse entendimento duplo, mútuo, né, de Hecate, mas é bem melhor do que o entendimento que se tinha, né, nos períodos passados, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse livro do Robert Graves, A Deusa Branca, você acabou de citar agora que ele trata de um outro aspecto que até então era pouco explorado, né, sobre a deusa. A título de curiosidade, porque eu sou louca para comprar esse livro e eu não comprei ainda porque ele está com preço nas alturas, né? Mas enfim, tem uma parte considerável sobre Hecate ou é só uma passagem curta? Não vai ter uma parte considerável, mas ela é mencionada em páginas. E nessas a gente consegue fazer esse. Tá me ouvindo? O teu áudio tá falhando um pouco. Eu acho O Glauco perguntou se não tem um fone. É porque ela botou o fone e tava dando microfonia, Glauco. Aí. Ver, né? Tá bom. E agora, gente? Pra mim aqui tá bom. Pessoal, melhorou aí o áudio dela? Fala aí, Natasha, pra eles te ouvirem. Oi, olá, pessoal. Aqui tá tranquilo. Tá todo mundo me ouvindo aí? Coloca todo mundo uma chave aí nos comentários. Melhorou, né?
Fabrício falou que tá ok. Vamos lá. Deixa eu acelerar esse negócio aqui, que é só 1 hora de live, né? Depois ela cai, 8h30 já. O né? negócio tá bom rápido. Pois é. Bom, aí, voltando aí a falar, quando você perguntou do Graves, ele não vai fazer, por exemplo, uma fala, né, que é bem embasada sobre Hecate, né, mas ele vai citar ela em algumas narrativas e a gente vai conseguir, né, extrair tudo isso que eu estou dizendo, né, e eu acho que no meu trabalho eu estou citando páginas dele, estou parafraseando ele e eu acho que vai ter um entendimento bem, bem legal das ideias dele, né. Pronto, vamos lá. O segundo ponto, né, da noite, né, já foram falados tantos, né, mas é essa Hecate aí de Lagna, né, quem é essa divindade de Lagna, né, tão diferente? A gente vai falar aqui de uma Hecate oriunda aí do período arcaico, né, a gente falou já do clássico, helenístico, a gente adiantou um pouquinho, e agora a gente vai voltar para o período arcaico, né, que era esse período aí, né, onde Hecate era uma das principais, né, divindades aí de Lagna e de Stratoniceia, né? Quando eu falo que Hecate é uma divindade asiática, né, eu tô sendo um pouco atrevida, né? Mas assim, eu falo com, porque deixa eu explicar. Eu falo com embasamento da maioria aí dos pesquisadores, tá? Sim. Que atribuem a origem de Hecate à Anatólia, tá? E por que eles fazem isso? Porque eles conseguem perceber elementos em comum entre Hecate, tá? E divindades anatolianas, como a Cibele, como a Ártemis Efésia, né? Ou Ártemis de Efésio, né? Então, eu vou muito por essa linha aí dessa galera, né? Só que, quando eu falo isso, eu não posso deixar de mencionar que existe todo um debate acadêmico, tá? Sobre a origem de Hecate, né? Então, vários pesquisadores, historiadores vão defender, né, que Hecate é ou não anatoliana. Por exemplo, Krauss, Theodor Krauss, quando ele faz aí um estudo sobre os monumentos de Hecate na Grécia Antiga, não vou lembrar o ano agora, tá? Mas é bem antigo, é 1940 e alguma coisa, né? Ou é 1965, se eu não estou enganada. E aí ele vai dizer, olha, a Hecate, ela é anatoliana, tá? Inclusive, foi a própria família do Exildo que levou o culto dela para a Grécia, né? Outros vão dizer que foi Orfeu, né, que levou o culto de Hecate para a Grécia, né? E aí vai chegar aqueles que vai dizer, não, ela não é anatoliana, não, ela é grega, né? Que é o caso do William Berg, que ele vai fazer aquele texto maravilhoso, escrever aquele texto, né? The Greek and of Anatolia, Hecate, deusa grega ou Anatólia, né? E aí ele vai se apoiar em algumas contradições de algumas fontes antigas, e ele vai falar, né, no texto dele, que Hecate vai ser de origem micênica, né, a origem dela vai ser na Grécia micênica, e ele vai apresentar novas evidências, né, e aí, seguindo a linha dele, a nossa brasileira, Trícia Magalhães Carnevale, que é minha ídola, né, eu acho que é uma das melhores pesquisas sobre Hecate aqui do Brasil, 2012, tá? Ela vai dizer, olha, no nosso trabalho, acho que foi a dissertação de mestrado dela. Alguém está ouvindo alguma microfonia ou tá tudo ok? Sim, tá ótimo aqui, pode seguir. Então vamos lá, vou tentar não balançar tanto. E aí a Trícia, ela vai dizer no trabalho dela, olha, esse trabalho aqui, a gente defende a origem grega de Hecate. E aí ela vai mostrar vários elementos, né, para aprofundar a tese dela. E um dos elementos é a Teogonia de Hesíodo, né? Para quem não sabe, a Teogonia de Hesíodo, ela vai ser o primeiro documento histórico, tá, que vai fazer menção a Hecate, né? Ele vai ser escrito século VII e século VIII, antes da Era Comum, né? E aí ela vai dizer que na própria teogonia existem contradições. E qual é a contradição que se encontra? Que não só ela defende isso, mas outros historiadores defendem, tá, gente? Que Hecate, né, nesse poema maravilhoso que o Hesíodo, né, ele criou aí para descrever o mundo, né, de acordo com a visão grega, né, a origem do mundo de acordo com a visão grega,
ele vai dar aí um hino especial a Hécate, que é um hino belíssimo, né? E isso não acontece em nenhuma outra divindade. As divindades são apresentadas, né, normais, mas Hécate, ela vai ganhar um hino belíssimo, né? E aí ela vai dizer, olha, ele colocou esse hino aí, né? Mas porque no evento principal, né, que acontece aí nessa narrativa, né, desse poema, que é a Titanomaquia, que vai ser uma guerra que vai haver, né, entre os deuses e os titãs, para ver quem vai aí ser o dono, né, do mundo, literalmente, né, o mundo grego. A Hécate, ela não está presente, né? Então isso quer dizer que esse poema foi colocado depois, né? E aí vai vir outras pessoas que vai dizer, não, olha, Exildo, cara, o próprio Steph Scully, né? Ele vai dizer, olha, o Exildo, ele escreveu a Teogonia baseado ali na mitologia urrita e hitita, tá? E aí ele vai citar o mito de Kumarbi, que é um mito muito parecido com o que aconteceu com Zeus e com Cronos, tá? Então, são muitas, muitas suposições. Aí vem a minha ídola, que é a Ozan Aitan. Ela é arqueóloga também, inclusive, vou mandar uns trabalhos dela para você, você vai amar, né? Ela vai dizer, olha, Hécate é anatoliana, o trabalho dela é mais recente, é agora 2023, no ano passado, julho de 2023. Ela vai dizer, olha, a Hécate, ela é, sim, anatoliana, ela é muito semelhante às guerreiras anatolianas, às rainhas anatolianas. E o que aconteceu com ela aconteceu exatamente o que aconteceu com as mulheres na sociedade anatoliana quando houve a fusão grega. Ela fala que essas mulheres, que até então elas eram as matronas, né, de suas tribos, as rainhas, as guerreiras, elas passaram a ser marginalizadas após essa fusão helênica, né? E ela diz que Hécate, ela foi marginalizada por conta dessa fusão helênica, tanto que ela nunca foi mais uma divindade do Monte Olimpo. Ela sempre foi uma divindade solitária, né? E aí vem a Borzulki dizendo, olha, a Hécate é anatoliana, sim, que é outra arqueóloga turca que eu sigo também, né? Ela vai dizer, olha, ela é anatoliana, sim, ela tem semelhanças com Ártemis de Efésia, e ainda digo mais, ela vai ser aí uma das divindades que mais tem conexões com a deusa hitita antiga, chamada Aisuia. E essa divindade, ela vai ser hitita iluviana, que é um povo muito mais antigo do que os hititas, tá? Eles são chamados de povos antigos da Anatólia, né? E aí ela vai dizer, olha, é a mesma deusa, tá? O trabalho dela aí é muito bonito, assim, é de 2017. É uma dissertação, é uma tese de doutorado também. E aí ela vai dizer isso. Oi? Qual é o nome dela? Arsuia. Artuia. Não, Aisuia. Artuia. Depois eu mando para você. Eu mando para você. E, inclusive, essa divindade, ela deu origem ao nome do continente asiático, né? Então, é uma divindade, assim, bem antiga, né? Para ela ser aí descendente aí, né? Bem antiga mesmo, né? E ela faz essas relações. Mas voltando aqui, como historiadora, né? Professora aí de história, aspirante, né? Eu não tenho ainda uma opinião formada se Hécate é anatoliana ou não, né? Eu não tenho ainda peito, né, para encarar esse debate, né? Ainda não está ainda não tá aí nos meus planos. Quem sabe um dia. Mas como sacerdotisa e devota de Hécate, eu creio que ela seja anatoliana, sim, tá? Para mim, ela vai ser. Eu tô falando Natasha, viu, gente? Eu não tô falando de ninguém aqui, é a minha opinião pessoal, tá? Para mim, ela vai ser uma das ramificações da grande mãe anatoliana, também conhecida como Cibele ou Cibele, né? Que é a grande deusa frígia, né? E aí eu acredito que ela vai ser uma das ramificações dessa divindade, sim. E que ela foi depois para a Grécia e depois para outros lugares. A opinião minha. Legal, interessante. É muita informação, viu? Eu estou anotando tudo aqui. Não, é muita informação. E aí, se eu não parar de falar, não vai ser a noite todinha aqui. Diz uma coisa, nos seus levantamentos aí, nos seus estudos, você conseguiu, não sei se a palavra é essa, rastrear quando foi que começou, talvez de forma mais ampla,
esse culto aqui no Brasil? Onde que teve isso em primeiro lugar? Qual foi a região? Qual foi a cidade? Qual foi o grupo? Não, a gente consegue chegar, né, até mais ou menos aí os anos 2000, né, que foi quando a própria Wicca ela ebuliu, né, aqui no Brasil, assim com mais ênfase. O paganismo, né, o paganismo em si, ele vai chegando aqui nos anos 70, a gente consegue encontrar elementos, né, e aí a galera vai se organizando em grupos pequenos e tal. Mas aí, lá para 98, tá, também com a internet chegando, né, esse cenário vai mudando e eu consegui rastrear, né, as manifestações, vamos dizer assim, né, de aspirante a culto hecatino nessa década aí dos anos 2000, principalmente através da internet. E quando eu falo de internet, nessa época eu estou falando de quê? Do Orkut, né? E aí eu consegui chegar, encontrar aí nas pesquisas, nesse período que eu estou falando, dos anos 2000, né, uma média aí de umas 78 comunidades dentro do Orkut, tá? Que eram ligadas à Wicca. Isso, 78 comunidades ligadas à Wicca. E essas comunidades se organizavam, né, em fóruns, organizavam aí palestras, eventos, né, tudo isso através do Orkut. E dentro dessas comunidades também tinha comunidades já hecatinas, tá? Eu consegui encontrar uma comunidade chamada Lobos de Hecate, né? E assim, essa comunidade, eu rastreei ela até 2011, mas eu acredito que ela seja muito mais antiga. E eu acho que deve ter gente aí que deve ter feito parte dessa comunidade, né? E aí, em 2000 e acho que é 2011 também, houve aí a primeira palestra, né, sobre Hecate aqui no Brasil, né? Que foi pelo o Valdir Kallenga, né? Foi no encontro pagão que teve no Rio de Janeiro. E aí ele deu a primeira palestra sobre Hecate e vai estar no meu trabalho também. Ele me autorizou a citar ele, a postar foto e tal dele, né? Bem bacana. Então, é possível compreender que essa manifestação, essa tradição religiosa, ela começou a se organizar nesse período, né? Em meados dos anos 2000, né? Interessante. Natasha, tá faltando 18 minutos para terminar. Passou muito rápido. Eu queria fazer um comentário, né? Que aí é uma experiência pessoal minha. E de repente, se a gente conseguir desdobrar para você comentar sobre. Mas quando eu conheci a Wicca, e depois foi com 12 anos, mas agora mais recentemente, acho que de uns 10 anos para cá, na verdade, 10 anos atrás, perdão, eu me questionava, assim, do motivo de eu não conseguir estabelecer culto com alguma divindade do panteão grego, apesar de ter essa discussão, né, se ela é grega ou se ela é anatoliana, mas enfim, porque eu achava que era algo assim muito elitizado, uma coisa que estava muito distante da minha cultura, né, porque eu fui criada numa família toda, minha família materna, né, a galera é tudo de religião de matriz africana. Então eu sempre acabei assim, por uma questão da forma como eu fui educada, né, eu tinha uma proximidade maior com essas religiões de matriz africana até conhecer a Wicca, então eu sempre tive um pouco de resistência e tal. Mas aí depois que a gente ouve o chamado de Hecate, parece que é algo arrebatador, né? Que a gente vai de um jeito que a gente não consegue nunca mais voltar, e é maravilhoso. E eu comecei, nas minhas leituras, que ainda são bem recentes, eu comecei a observar que, na verdade, como ela é a deusa desses espaços liminais, que ela rege também as pessoas que estão à margem da sociedade, né? Os desvalidos, digamos assim. A questão do Deipnon, por exemplo, da gente colocar as oferendas na encruzilhada, se tem esses estudos de que essas comidas, essas oferendas, né, acabavam sendo consumidas por pessoas de baixa renda, que não tinham condições, né, viajantes, pessoas que vagavam nas estradas. E daí eu comecei a ter um outro olhar, né, de algo que parecia muito elitizado e distante, mas na verdade para a realidade do que aquela galera viveu na época em que o culto dela, né,
era muito... Era feito de forma ampla, que é totalmente diferente. Então, assim, eu não sei o que você acha disso, se você concorda, mas eu estou fazendo esse comentário no sentido de dizer que essa experiência minha de algo que parecia tão distante em termos culturais, no momento que eu comecei a ler sobre, eu fui sentindo ela cada vez mais próxima, né? E essa relação, né, que você fala que a gente precisa ter com a divindade, a Márcia fala muito sobre isso também, da gente cultivar essa relação de proximidade com a divindade, e se a gente se sentir confortável com isso, que é um bom sinal. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você concorda comigo, se você discorda. Nesse sentido, assim, ela vai ser, sim, né, a deusa dos marginalizados, né, geralmente não daqueles que estão literalmente à margem da sociedade, mas naquele sentido dela acolher, né, aqueles que não estão dentro do padrão do sistema, né. Eu vou falar pela minha experiência aí pessoal e acredito que muita gente vai se identificar, né. Eu nunca fui senso comum, eu sempre fui muito diferente, né? Então eu tive essa dificuldade de ter qualquer proximidade com qualquer religião, né? Porque eu não aceitava aquilo que eles falavam, aquilo que eles queriam me empurrar goela abaixo, né? Eu sempre fui questionadora, então eu nunca fui nem padrão nem senso comum. E aí eu ficava, então não tem ninguém aí para mim, para eu adorar, não tem nada, né? Não tinha, e realmente não tinha. E olha que eu fui para o cristianismo, eu tentei ser testemunha de Jeová na adolescência, né? Pois é, tentei, mas só que aí não senti conexão, né? Em nenhuma dessas religiões. E aí, quando Hecate apareceu na minha vida, ela me abraçou. Ela foi, me colocou no colo e ela, né, disse: Olha, agora eu vou te guiar. Agora eu vou. Agora eu vou traçar aí o teu caminho, né? Embora que às vezes esse caminho ele nem sempre é doce nem maravilhoso, né? Você vai renunciar muita coisa, ela vai tirar muita gente da sua vida, né? Mas assim, é tudo para o seu bem, né? Ela vai ser uma super mãezona, tá? Apesar de não ter tido filhos, de ser uma deusa que não tem ligações assim históricas com o casamento, né? Mas ao mesmo tempo ela vai ser a mãe de toda a humanidade, né? E essa questão aí é muito importante do Deipno ele ser entregue, né? Nas encruzilhadas e as pessoas que não tinham condições de comer naquele período irem ali, né? Se alimentar, né? Isso vai me lembrar muito o que eu li sobre Stratoniceia, né? Na verdade, o Deipno ele vem de Stratoniceia, era uma prática de lá que foi absorvida pela Grécia. Só que ao invés do jantar, tá? Não era bem um jantar, era na verdade um banquete, tá? Eram banquetes que eram servidos às pessoas, né, em épocas de festivais. E esse banquete, ele era patrocinado pelo sacerdote regente, né, do santuário de Lagna, né? E o que estava ali à frente de Stratoniceia, né? Geralmente esses sacerdotes, eles eram aí da família mais elitizada, né? Tinham muitas posses, né? E aí eles faziam esses banquetes aí para a população. E ali se alimentava todo mundo, né? E esse banquete acontecia tanto no santuário quanto na própria cidade. E o Deipno vem disso, né? E é, assim, uma ideia que a gente traz para a contemporaneidade, né? Que é muito bonita também, porque eu já vi grupos, né? Que seguem Hecate, levando alimentos aí para ajudar pessoas, né? Inclusive, a gente pôde perceber muito isso nessa última catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A gente viu grupos aí se unindo, né? E ajudando da forma que podia, as pessoas que estavam necessitando, né? Eu faço parte de um grupo maravilhoso, que é o Trivia de Hecate, tá, gente? Um beijo para todo mundo. Eu já vi aqui o Águia aqui falando, né? Eu sei que se o Jack não estiver aqui, ele vai assistir depois, né? São meus irmãos aí, pessoas que eu amo, né? E assim, a gente fez aí uma corrente bem bacana nesse grupo lá do WhatsApp de oração, né? Para a cidade do Rio Grande do Sul, para o estado do Rio Grande do Sul, né? Então é isso, Hecate é sim também a deusa dos marginalizados, né?
daqueles aí que não se encaixam nos padrões da sociedade, dos questionadores, né? Ai, tô arrepiada, gente. Como eu falei, né? Depois que minha caminhada é recente, mas depois que a gente percebe e tem essa conexão, né? É algo impressionante, assim, como que a nossa percepção, pelo menos para mim, a minha percepção de espiritualidade, a minha percepção de religião, né? Parece que dá um nó na cabeça da gente, né? Mas também amplia, né? A, a percepção de modo geral, a nossa relação com o sagrado. Deixa eu ver aqui, falta 10 minutos. Gostaria que você desse um conselho, porque grande parte, e eu digo meninas, irmãs, porque o nosso coven é de tradição diânica, né? Então a gente acaba tendo esse diálogo com mulheres aqui, né? No coven de Paulo Afonso. Mas isso serve para todo mundo, homens, mulheres, enfim. Qual é o conselho que você dá para quem morre de medo de Hecate? E fica naquela situação, Deus me livre, mas quem me dera, que quer chegar perto, mas tem medo, né? Ainda não conseguiu passar, né? Dessa etapa de sentir medo dela, que eu acho que é a primeira experiência, pelo menos a maioria do povo que eu conheço, a primeira experiência que tem quando se depara com ela é um medo, né? Arrepia dos pés à cabeça. Qual é o conselho que você tem para dar? Então, gente, primeiro eu quero mandar um beijo aqui para a Bárbara, do Terra das Feiticeiras, tá? Obrigada pela presença. A Vi Camille também, né, que é da Trivia de Hecate, né? E eu tô vendo outras pessoas aqui. Um beijo aí, gratidão a todo mundo que está interagindo aqui no bate-papo, né? A gente queria ter mais tempo, né, para falar, né? Principalmente sobre Stratoniceia, sobre Lagna, mas aí eu acredito que haverá outros encontros, né? Sobre o Mas assim, né, sobre o Deipnon, inclusive. Mas, assim, o conselho que eu dou, primeiro, é trabalhar as crenças limitantes, né? Você precisa estar aberto a isso, a trabalhar essas crenças limitantes, né? E o segundo conselho aí, que acho que é o fundamental quando você quer trabalhar com Hecate, é você estudar sobre ela, né? Você pesquisar sobre ela. Você não precisa virar uma historiadora, uma professora, você não precisa escrever uma dissertação de mestrado ou um TCC, né? Se quiser fazer, ótimo. E se quiser me chamar, eu tô aí, né? Mas, assim, você precisa, no mínimo, entender quem é essa divindade. Cara, quando você vai entender a Hecate do período arcaico, que é a Hecate de Hesíodo, que ela vai ser demonstrada aí com aspectos universais, benevolentes, ela vai ser entendida como uma donzela de uma face, né? E ela vai ser entendida como salvadora e protetora da cidade de Stratoniceia, você não vai ter medo nenhum. Eu sinto muito não poder entrar nesse tema, né, hoje, que era o que eu tinha preparado, né, mas é porque o tempo é curto, né, mas aí quando você consegue perceber essa divindade, você consegue entender que essa Hecate é diferente, ela não vai ser essa Hecate que a gente está acostumado, e também vai ser essa Hecate que a gente está acostumado, mas aí a gente vai aprender a não ter medo e a trabalhar a crença limitante relacionada a ela, né, então é isso, é estudar. E deixa eu dar um conselho mais à galera que está aqui, né? Existem vários grupos sérios aqui no Brasil, tá? Que você pode aí se dedicar aos estudos de Hecate. A própria Bárbara, do Terra das Feiticeiras aqui, eles fazem um trabalho incrível, né? De ensinamento de estudos com Hecate. E também tem o Círculo Dadoforos, tá? Que é uma ramificação, né, de estudos do Santuário Hecate Hegemone, né? Que também vai ser uma ramificação do Covenant of Hecate, né? Então, é um local de centro que ele distribui, né, esse grupo de estudos, que é o Dadoforos, para o pessoal, né? Uma vez por ano, você se inscreve, aí você entra, você passa 9 meses estudando sobre Hecate, né? A história de Hecate de forma séria, segura, gratuita, né? Então, é um caminho, assim, maravilhoso. Uma super dica aqui para vocês. A Francine, que é a Toshi Beer, né? Do Santuário Hecate Hegemone, minha ídola, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, assim, ela ensina muito bem, ela compartilha o conhecimento muito bem. Tem a Patrícia Elísio, tem o Rê também, que faz parte, né, do santuário, e cada um está contribuindo ali, né,
com o seu entendimento, né, sobre Hecate, e você aprende muito. Então, busquem grupos sérios, tá? Desconfiem, né, das propagandas aí que você vê de forma exacerbada na internet, usando a imagem da deusa, né? E busque grupos sérios. E aí tudo vai dar certo. Eu acho que no primeiro livro ou PDF que você abrir sobre a história dela, você já vai sonhar. Ela já vai dizer, olha, eu tô aqui, né? E ela vai te guiar. Ela vai te guiar aí. Quando ela vê que o devoto é sério, que ele realmente quer aprender, conhecer, ela vai colocar pessoas na sua vida que vão estar ali dispostas a ensinar a você, a compartilhar a experiência com você. Exato. E essa tua narrativa agora me lembrou um podcast que eu ouvi essa semana da Márcia Silva, né, maravilhosa também, falando sobre o que ela chama de deuses de prateleira. O comentário que eu vou fazer é pelo seguinte: a gente, quando associa a Hecate só a esse aspecto sombrio e deixa os outros de lado, fica o que a Márcia Silva chama de deuses de prateleira, né? Ah, não, eu quero um feitiço pro amor. Você vai lá e pega uma estátua de Afrodite. Ah, agora eu quero um para prosperidade. Você vai lá e pega uma estátua de Ganesha. Então, meio que você vai compartimentando, né? Quando, na verdade, todas as divindades possuem várias facetas, né? E uma coisa que eu achei muito legal nessa fala dela, ela dizendo que quando você se torna um devoto, uma devota de Hecate e estabelece essa relação íntima com essa deidade e não só uma relação de me dá isso que eu te dou aquilo, né, para poder pedir Deus de prateleira, ela disse que a gente fica com uma conexão tão grande que você não precisa mais ficar fazendo essa prática, né, de para cada divindade pedir uma coisa, que na verdade isso deixa de existir, né? Porque a relação passa a ser uma relação de devoção. Então, eu acho que por isso que é importante a gente pensar nesse aspecto mais amplo, né? Dessas várias facetas que a divindade tem, né? Porque, de fato, a vida é assim, né? A nossa vida tem várias facetas, nós mesmos temos várias facetas, né? Então, eu acho que a relação fica mais profunda, a compreensão de quem ela é, né? Dessa figura, e além de fazer as pessoas perderem o medo dela também, né? Isso é verdade, viu? A Hecate, né, ela vai ser, a minha filha tá aqui, né, veio participar. Joana é o nome dela, né? É uma devotazinha mirim de Hecate. A Hecate, ela vai ser uma das deusas mais completas que tem, né? Como você falou aí, você precisar resolver um problema amoroso, chama Eretococcus, né, que é um epíteto dela, Eretotoqueia. Se você precisar descer no submundo, chama a Nascenerói, fazer a passagem de alguma alma, qualquer coisa do tipo, chama ela. Se você precisar trabalhar com o elemento fogo, tem o epíteto da Doforos. Precisar de luz para sua vida, né? Tem Lampadéforos. Se você quiser falar com o mundo superior, você vai e chama Urânia. Então, são tantos epítetos aí, né? Então, ela é uma divindade muito completa, né? Literalmente, assim, tem pessoas que perguntam a mim, você cultua outra divindade fora Hecate, né? E aí eu digo, olha, tem fulano, tem cicrano, né? Eu estou iniciando aí no aprendizado da demonolatria, né? Agora, mas assim, a minha divindade matriz aqui tá na minha casa, né? Aqui tá sempre, aqui todos os cantos da minha casa, na minha vida, na minha alma, nessa encarnação e na próxima é ela, né? Mas já fiz o cabeçalho. Olha, a live vai terminar. São 8h59, então eu acho que dá tempo, né, da gente se despedir. Agradecer a todo mundo que acompanhou até agora. Gente, muito obrigada. Não deu pra gente ficar parando e lendo os comentários, porque 1 hora só de live passa muito rápido. Mas a gente agradece profundamente a todo mundo que esteve aqui. A gente vai fazer de tudo, né, para tentar subir lá no YouTube, né, Natasha? Vou tentar salvar aqui. Quando ela fechar aqui, aí eu já vou tentar apertar aqui para salvar. Estão pedindo a Hecate aí. Vamos marcar a parte 2 para terminar, né? Falar aí um pouquinho de Stratoniceia e de Lagna, que a gente não conseguiu hoje. Beleza. Muito obrigada, viu? A gente vai se falando. Obrigada a você. Beijo. Acabou? Tá acabando.